Primeiro livro das Crônicas, capítulo 6. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate foi pai de 4 filhos, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Anrão foi pai de 2 filhos, Arão e Moisés, e de uma filha chamada Miriam. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar foi pai de Finéias, e Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buque, e Buque foi pai de Uzi. Uzi foi pai de Zeraías, e Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque, e Zadoque foi pai de Aimaas. Aimaas foi pai de Azarias, e Azarias foi pai de Joanã. Joanã foi pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias foi pai de Amariá, e Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadoque, e Zadoque foi pai de Salum. Salum foi pai de Ilquias, e Ilquias foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Seraías, e Seraías foi pai de Jeozadaque. Jeozadaque foi levado como prisioneiro junto com os moradores de Judá e de Jerusalém, que Deus levou para o cativeiro por meio do rei Nabucodonosor. Levi foi pai de 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai de Libni e Simei. Coate foi pai de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Merari foi pai de Mali e Muzi. Gerson foi pai de Libni. Libni foi pai de Jaate, e Jaate foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zera, e Zera foi pai de Jeaterai. Coate foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Corá, e Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiasaf, e Ebiasaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Saul. Eucana foi pai de 2 filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Zofai, e Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe. Eliabe foi pai de Jeroão, e Jeroão foi pai de Eucana. Samuel foi pai de 2 filhos, Joel, o mais velho, e Abias. Merari foi pai de Mali. Mali foi pai de Libni. Libni foi pai de Simei, e Simei foi pai de Uzá. Uzá foi pai de Simeia. Simeia foi pai de Agias, e Agias foi pai de Asaías. São estes os homens que o rei Davi encarregou da música no lugar de adoração em Jerusalém, depois que a Arca da Aliança foi colocada lá. Eles se revezavam nos seus deveres na tenda da presença de Deus, antes de o rei Salomão construir o templo. São estes os que ocupavam esse cargo, no grupo de famílias de Coate. Emã, o regente do primeiro coro, era filho de Joel, e Joel era filho de Samuel. Samuel era filho de Eucana. Eucana era filho de Jeroão. Jeroão era filho de Eliel, e Eliel era filho de Toá. Toá era filho de Zufi. Zufi era filho de Eucana. Eucana era filho de Maate, e Maate era filho de Amazai. Amazai era filho de Eucana.
Eucana era filho de Joel. Joel era filho de Azarias. E Azarias era filho de Sofonias. Sofonias era filho de Taate. Taate era filho de Assir. Assir era filho de Ebiasaf. E Ebiasaf era filho de Corá. Corá era filho de Izar. Izar era filho de Coate. Coate era filho de Levi. E Levi era filho de Jacó. Asaf, o regente do segundo coro, era filho de Berequias. E Berequias era filho de Simeia. Simeia era filho de Micael. Micael era filho de Baazéias. E Baazéias era filho de Malquias. Malquias era filho de Etni. Etni era filho de Zera. E Zera era filho de Adaías. Adaías era filho de Etã. Etã era filho de Zima. E Zima era filho de Simei. Simei era filho de Jaate. Jaate era filho de Gerson. E Gerson era filho de Levi. Etã, do grupo de famílias de Merari, era o regente do terceiro coro. Etã era filho de Quise. Quise era filho de Abde. E Abde era filho de Maluque. Maluque era filho de Asabias. Asabias era filho de Amazias. E Amazias era filho de Ilquias. Ilquias era filho de Anze. Anze era filho de Bani. E Bani era filho de Semer. Semer era filho de Mali. Mali era filho de Muzi. Muzi era filho de Merari. E Merari era filho de Levi. Os seus colegas levitas estavam encarregados de todos os outros serviços do lugar de adoração em Jerusalém. Arão e os seus filhos apresentavam as ofertas de incenso e ofereciam os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Eles faziam tudo isso de acordo com as instruções dadas por Moisés, servo de Deus. Arão foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Finéias. E Finéias foi pai de Abisua. Abisua foi pai de Buque. Buque foi pai de Uzi. E Uzi foi pai de Zeraías. Zeraías foi pai de Meraiote. Meraiote foi pai de Amariá. E Amariá foi pai de Aitube. Aitube foi pai de Zadok. E Zadok foi pai de Aimás. Este é o território que foi dado ao grupo de famílias de Coate, descendentes de Arão. Eles receberam a primeira parte da terra dada aos levitas, isto é, a cidade de Hebrom, no território da tribo de Judá, e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Mas os campos e povoados que pertenciam à cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. As seguintes cidades foram dadas aos descendentes de Arão: Hebrom, que era uma das cidades para fugitivos, e as cidades de Jatir, Líbna, Estemoa, Ilém, Debir, Azã e Bet-Semes, com as terras de pastagens que ficavam ao redor delas. No território de Benjamim, eles receberam as seguintes cidades com as suas terras de pastagens: Geba, Alemete e Anatote. E isso dava um total de 13 cidades, para nelas morarem as famílias que descendiam de Arão. 10 cidades no território de Manassés do Oeste foram dadas por sorteio ao resto do grupo de famílias de Coate, família por família. Ao grupo de famílias de Gerson, família por família, foram dadas 13 cidades nos territórios de Azer, Naftali e Manassés do Leste, na região de Bazã. Do mesmo modo, 12 cidades nos territórios de Ruben, Gade e Zebulon,
foram dadas ao grupo de famílias de Merari, família por família. Dessa maneira, o povo de Israel deu aos levitas, para nelas morarem, cidades e as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. As cidades que ficavam nos territórios de Judá, Simeão e Benjamim, das quais falamos antes, também foram dadas por sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam, no território de Efraim, as seguintes cidades e terras de pastagens: Siquém, uma cidade para fugitivos que ficava na região montanhosa. Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon. No território de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Aner e Bileão, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. Do grupo de famílias de Gerson, estas receberam as seguintes cidades, com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Manassés do leste, Golã, na região de Bazã, e Astarote. No território de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem. No território de Azer, Masal, Abdon, Ucoque e Reobe. No território de Naftali, Quedes, na região da Galileia, Amon e Quiriataim. Do grupo de famílias de Merari, estas receberam as seguintes cidades com as terras de pastagens que ficavam ao seu redor. No território de Zebulon, Rimono e Tabor. No território de Ruben, a leste do rio Jordão, em frente de Jericó. Bezer, no Planalto, Jaza, Quedemote e Mefaate. No território de Gade, Ramote, na região de Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer. Primeiro livro das Crônicas. Capítulo 7. Issacar foi pai de 4 filhos: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Tolá foi pai de 6 filhos: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Issacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Benjamim foi pai de 3 filhos: Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos: Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onre, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos: Jeus, Benjamim, Eude, Quenaana, Zetã, Tarsis e Aizaar.
Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Naftali foi pai de 4 filhos: Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maacá. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maacá, a mulher de Maquir, teve 2 filhos em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai de Bered. Bered foi pai de Taate. Taate foi pai de Eliada. E Eliada foi pai de Taate. Taate foi pai de Zabade. E Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos além de Sutela. Eles se chamavam Ézer e Eleade e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gade. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois, ele teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seerá. Ela construiu as cidades de Bet-Oron de baixo, Bet-Oron de cima e Uzem-Seerá. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezef. Rezef foi pai de Telá. E Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde. E Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num. E Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã e na direção oeste até Gezer, e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aía, e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanac, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. São estes os descendentes de Azer. Ele foi pai de 4 filhos: Imna, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Éber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Birzavite. Éber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Otão, e de uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeuba e Arã. Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos,
Zofa, Imna, Seles e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itrã e Beera. Os descendentes de Jéter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Todos estes foram descendentes de Azer. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Azer, havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 8. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes, por ordem de idade: Belá, Asbel, Aará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Auá, Gera, Sefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera, o pai de Uzã e Aiude, foi o chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das 2 mulheres que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos com sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Eupaal. Eupaal foi pai de 3 filhos, Eber, Misã e Semede. Semede construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gati. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Entre os descendentes de Eupaal estavam Zebadias, Mesulã, Izeque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanzerai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moraram em Jerusalém e os seus principais descendentes. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá e o seu filho mais velho, Abdon. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis,
E Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribe-Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada. E Jeoada foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eleasa. E Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Azricã, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Ulão, Jeús e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 9. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias. E isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estavam Inri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estavam Inri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salo, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Assenuá. Ibneias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi e neto de Micre. Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes foram mencionados eram chefes de famílias. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Gedaías, Jeoiaribe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de famílias.
Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Assube, neto de Azricã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de famílias de Merari, Baquebacar, Eres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de famílias têm sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções: norte, sul, leste e oeste. E cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho, e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca.
O seu filho mais velho se chamava Abdon, e os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribe-Baal, e Meribe-Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jaerá, e Jaerá foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineia. Bineia foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eleasa. E Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Azricã, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. Os filisteus lutaram contra os israelitas no Monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali, e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e os seus filhos. Mas os filisteus os cercaram e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul, que foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: Tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagãos nunca sonhem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e os seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar dos mortos as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos caídos no Monte Gilboa. Então, cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para o território filisteu, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas dele num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus deles. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube do que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores mais corajosos foram, pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e os levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim, porque foi infiel a Deus, o Senhor.
Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar o Senhor. Por isso, Deus o matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé.